Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa maratona da perícia criminal e esse é o primeiro dia e um dia muito especial para a gente iniciar falando sobre a maratona da perícia, principalmente relatando os casos, casos reais, e nesse caso específico desse evento, dessas 3 lives que serão consecutivas, nós vamos falar sobre o caso dos canibais de Pernambuco. Nesse nosso primeiro encontro, como eu falei, muito especial, o cara que tem alguns livros aí na área já do esquartejamento, um médico legista, 22 anos de experiência, muito know-how, professor da disciplina de medicina legal, não só no Brasil, mas fora dele também, Para você ter uma ideia, Jorge, nós somos atualmente mais de 890 pessoas ao vivo, simultâneo, acompanhando a nossa live, Então nós vamos conversar hoje sobre essa primeira parte, sobre os aspectos, os aspectos médico-legais do esquartejamento com o Jorge Paulette Van Rel. Vou tentar, eu não consigo ainda pronunciar muito bem. Está chegando, está chegando. Esse cara, ele foi médico legista durante 22 anos em São Paulo, uruguaio, está no Brasil aí há 50 anos, construindo essa história dentro da medicina legal. Vou falar aqui um pouquinho do currículo dele. Passamos de 1.000 pessoas aqui ao vivo, 1.050 pessoas simultâneo, o comentário, pessoal, vai ficar ativo um pouco, porque aí eu preciso acompanhar algum momento vocês, tá? Então não se preocupa, não se concentra nele agora. Daqui a pouquinho eu tiro os comentários para não atrapalhar a leitura de vocês. Jorge Paulette Van Rel, médico, doutor em ciências, especialista em medicina legal pela Associação Brasileira de Medicina Legal. Presidente da Comissão de Valoração do Dano Corporal da Associação Brasileira de Medicina Legal, médico credenciado na especialidade de psiquiatria também, professor de Medicina Legal, junto ao curso de Direito da Universidade Paulista, Unip, do campus JK de São José do Rio Preto, professor do programa de pós-graduação da Unicamp, professor do curso de Master em Medicina Legal da Universidade de Valência, em Espanha, professor também de Medicina Legal e de Criminologia junto à Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então tem um trabalho prestado aí, muito significativo e com certeza hoje vai poder contribuir muito para essa parte que a gente vai falar aí sobre os tipos de esquartejamento, aqueles que são com requintes de crueldade, aqueles que têm finalidade de omissão, de acidente, relacionado com a área da justiça. Ele vai falar sobre tudo isso, mas antes de nós chegarmos nesse ponto, eu tenho primeiro alguns avisos e depois eu vou fazer uma pequena recapitulação desse caso, para que você que chegou agora, não assistiu, não acompanhou os 2 vídeos que eu deixei disponíveis lá no feed do Instagram, você fique ciente, Após cada uma das lives, para que você possa ter direito ao certificado desse evento, que vai chegar no seu e-mail, aquele cadastrado que você fez no momento da sua inscrição, você precisa ficar ligado que em algum momento aqui eu e Jorge, eu vou falar a palavra-chave, e essa palavra-chave, ao término da live de hoje, às 21 horas, quando terminar, logo em seguida eu vou disponibilizar o link lá na minha bio, e também vou mandar por e-mail. Porém, pessoal, eu preciso que vocês estejam atentos aos seus e-mails, porque muitas vezes esse e-mail é encaminhado para a caixa de spam, é encaminhado para a lixeira, é encaminhado para a caixa de social, dependendo de cada e-mail que você utiliza, se é Gmail, se é Hotmail, se é UOL. Então, fica ligado nisso. Se você não conseguir encontrar lá, vai encontrar lá no link da minha bio. Se não conseguir no link da minha bio, vai lá no meu canal do Telegram. Você vai achar esse link e com certeza vai dar tudo certo para que você possa obter o seu certificado. Bom, falado isso, pessoal, nós somos agora 1.388 pessoas acompanhando. Esse caso dos canibais de Pernambuco, ele teve uma grande repercussão nacional, e uma sensibilidade pelos requintes de crueldade e, além disso, os fatos bastante inusitados, como a venda de salgados aí com carne humana. Então tudo isso chamou a atenção da mídia a nível nacional, e a gente vai ter esse caso relacionado com 3 personagens principais. Então nós vamos ter o Jorge Beltrão, que seria o líder desse grupo. Nós teríamos a primeira companheira dele, a Isabel, tá? E a segunda companheira, a Bruna, isso mesmo. Os 3 conviviam na mesma casa. Jorge iniciando o seu relacionamento com Isabel, e em seguida, após alguns anos, esse relacionamento teria, segundo ele mesmo, se tornado em uma amizade, em um companheirismo. Jorge
professor, instrutor de artes marciais, conhece Bruna, ainda de menor, né? E se apaixonam um pelo outro, né? Criam esse amor aí, essa paixão, né? Muito intensa. E Isabel consegue, junto com Jorge, convencer Bruna a vir morar com eles, tá? Então, essa aí foi a formação dos três, do trio, né? E a gente vai ter aí a primeira vítima relatada oficialmente, porque há relatos de outras vítimas que o Ministério Público e a equipe das delegacias de homicídios, elas estão tentando investigar melhor. A primeira vítima teria sido Jéssica. Jéssica, né, aconteceu na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. E a gente vai ter o seguinte enredo. Jéssica era uma pessoa, né, que era um comerciante desse que ficava vendendo coisas na rua e tal, e tinha uma filha de cerca de 1 ano. Eles conseguiram atrair, geralmente eles utilizavam o argumento de que a oferta de um emprego como doméstica, né, como empregada doméstica, como babá, né, nos segundos momentos, mas nesse como empregada doméstica, com valores altos, diferentes da média, acima da média que seria de mercado, para poder atrair essas vítimas até as suas residências. Com a ida de Jéssica para lá, né, esse grupo, em um determinado momento, começa a se apropriar, principalmente a Bruna, né, da menina. Ela tem um apego e a Jéssica começa a ficar com medo. E em algum momento, um determinado momento, ela diz: olha, eu quero ir embora. Vai falar com Isabel para ver se Isabel ia ajudá-la de alguma forma a recuperar, porque ela estava com medo daquela relação que a Bruna estava tendo com a filha dela. E Isabel disse que se ela fosse embora, ela tinha que deixar a criança. E ela se negou, e nesse momento, segundo os relatos dos testemunhos dos três, foi quando eles decidiram matá-la, né? Então, matou e conseguiram, com a menina agora, fazer, de posse com os documentos, ludibriar uma justiça e conseguiram registrar essa criança, essa menina de 1 ano, no nome deles. E passou agora essa criança a integrar o núcleo familiar dele como filha, né, do casal. E isso, com o passar do tempo, né, eles começaram a fazer uma peregrinação. Foram para Paraíba, para outras cidades. Depois voltaram para Garanhuns, né, e em Garanhuns, Pernambuco, interior de Pernambuco, eles se estabeleceram lá. E continuaram agora a realizar as execuções, né, que eles já tinham feito com a primeira vítima, que se diz a primeira vítima, porque a própria Isabel, primeira companheira, né, do Jorge, quando eles eram novos, tem vários vídeos, né, eles fazendo vídeos caseiros, e era uma situação tosca, Jorge, porque era semelhante ao que ele estava fazendo na vida real. Ele fazia o sequestro, a morte da mulher, que seria a Isabel, né, no filme lá que eles faziam, tiravam o olho dela, aparecia ele, né, jovem, comendo o olho, depois ele vai lá com o corpo pro quintal e enterra exatamente como eles estavam fazendo posteriormente. E aí Isabel disse que tem pelo menos 8 outras vítimas. Naquela época, atrás, antes de 2008, né, os meios de comunicação eram muito limitados, as redes sociais também, então é possível que várias pessoas tenham desaparecido e essa relação, essa conexão não tenha sido feita, uma vez que eles ofereciam um emprego, né, e esse emprego, a vítima dizia: olha, em casa, provavelmente, olha, eu vou para um emprego, fui chamada, né, vou ver se vai dar certo e tal, e não dizia nem onde era, né, ia embora e nunca mais voltava. Então a gente tem ainda essa lacuna aí de uma possibilidade. A gente está trabalhando com o que tem na mídia, com o que tem no que é divulgado, né, pelas autoridades policiais. E em Garanhuns, a segunda vítima dela, né, que foi, deixa eu ver aqui o nome dela, Gisele, né, chamada Geisa do Papel. Geisa do Papel, ela era muito conhecida na cidade porque ela fazia panfletagem. Ela entregava, distribuía panfleto no sinal, nas calçadas do centro comercial da cidade. E nessa época, Jorge, já com um diagnóstico de esquizofrenia, e inclusive com benefício do INSS, conhece Gisele, né, Geisa, lá numa instituição onde ele ia fazer esse acompanhamento psiquiátrico dele, e ela fazia a pregação da palavra de Deus e tal, e ele convida ela para pregar a palavra na casa deles, com a filhinha deles. Explica a situação, ela se sensibiliza, vai para lá
e cai no ninho dos canibais, ela é morta, né? Só que aí aparece o desaparecimento dela, as pessoas vão divulgar cartazes e tal, tem até aqui, olha, se vocês observarem aqui atrás de mim, tem um cartazinho dela que a família estava distribuindo, espalhando pela cidade, à procura, né, dela, a Geisa do Papel. E aí ela desaparece, só que os canibais começam a utilizar o cartão de crédito dela, e a família percebe ao chegar essas faturas, né, que o cartão estava sendo utilizado após o sumiço dela. Acionam a polícia vai a esses centros comerciais, né, procura pelas câmeras de segurança e encontra e vê a imagem de Jorge e Isabel fazendo compras em vários estabelecimentos. A polícia começa a buscar esses dois, né, buscar para saber o paradeiro da Geisa do Papel. E aí é que em uma loja de construção, um outro policial, que meio que por acaso, né, estava lá também, percebe um homem querendo comprar um cimento de secagem rápida. E estranha aquilo dali pela existência dele. E quando olha para ele, percebe a semelhança com o cara do vídeo que eles estavam acompanhando e procurando. E com isso ele começa a fazer uma busca, procurar, né, acompanhar aquela pessoa para saber onde é que era a residência dele e tal. E montaram uma situação, né, a equipe da polícia, e entraram na casa dele, né, foram lá tal, chamado por ele, e disseram assim, olha, é a polícia e tal, e onde é que está a Geisa, né, onde é que está a Gisele e tal. E o delegado teve uma expertise na hora, uma sacada, e foi para a criança. Chegou na criança, mostrou a foto e disse, olha, você conhece essa pessoa? A criança, que nessa época já estava aí com 5 anos, tá? Ela diz, sim, tá ali, aponta para o quintal. E aí, tá ali, meu pai mandou ela para o inferno. Olha o termo que a menina utiliza. Inclusive, posteriormente, em uma outra reportagem, ela fala e diz, repete essas mesmas palavras, né? Dizendo, olha, meu pai mandou ela para o inferno. E é nesse momento que começa a cair, vamos dizer assim, a casa aí dos canibais. Antes de chegar nesse período do acompanhamento da polícia até chegar na casa deles, eles já tinham cometido um outro assassinato. Com o posterior, né, uso das partes do corpo como alimentação, né? Então eles utilizavam mais ou menos o mesmo modo operando, cortando a garganta, a Bruna segurava a vítima, a Isabel entregava uma faca e o Jorge cortava o pescoço e depois levava para o banheiro, lavava, cortava, esquartejava, colocava em baldes e a Isabel depois preparava em forma de comida para eles. Então foi mais ou menos assim que a gente vai ter o desfecho dessa história inicialmente. E hoje a gente vai falar sobre os esquartejamentos. Amanhã nós vamos falar sobre outros serial killers canibais, tá? Inclusive um de Porto Alegre, muito legal também, para se estudar. E lembrando que esse encontro nosso, ele é puramente acadêmico, técnico. A gente está estudando os fatos, tentando entender a medicina legal. Hoje, com fera aqui, com esse representante brasileiro aqui, vou dizer aqui, da medicina legal, uma referência, né? E no terceiro dia nós vamos falar sobre uma parte da psicologia forense. Como é que é o desenvolvimento dessa criança, desses três que faziam parte aí dos canibais, como é que seria o entendimento deles, tá? Então, nesse primeiro momento aí, né, que a gente já conversei demais, eu quero ouvir, na verdade, né, o Jorge. Nós somos atualmente, Jorge, 1.700 pessoas que estamos simultâneo, tá? Então eu vou passar aqui o slide onde está a formação dele, né, como médico legista, docente de medicina legal, escritor. Esses dois aí do lado são os livros dele, certo? Que ele já escreveu e publicou aqui no Brasil e também no Peru e toda a América Latina, né, os países que tenham como língua o espanhol. E, Jorge, fica à vontade, a gente está no slide 1 e eu quero saber de você isso, como é que é isso, né, da parte da divisão do corpo humano, como é que é essa classificação? Fica à vontade, o pessoal quer ouvir aí o que é que você tem para trazer para a gente. Bem, primeiro que nada, boa noite para o pessoal que está na escuta e na visão. O agradecimento pelo convite e espero conseguir trazer alguma luz no fim do túnel do problema do esquartejamento. O esquartejamento hoje em dia é uma coisa muito mais frequente
do que muitas pessoas imaginam. Quer dizer, antigamente o esquartejamento era uma coisa mais rara, mais pouco usual, pouco difundido, então a coisa ficava mais em relatos. Hoje em dia a gente tem muitos homicídios em que, por diversas causas, algumas das quais veremos, o autor trata de eliminar de alguma forma a vítima para que não seja condenado por isso. Bom, primeiro que nada, temos que ter uma ideia do... Quando a gente fala em esquartejamento, esse é um termo que tem se usado bastante, mas cuja origem é mais veterinária que anatômica humana. Por quê? Porque normalmente são os açougueiros os que dividem o corpo em quartos. É o quarto dianteiro, o quarto traseiro, muito bem. Então, o corpo humano pode ser dividido também em partes, que são basicamente um núcleo central, que é o chamado tronco, que está com a cabeça em cima e ao lado do qual aparecem os membros. Então, essas são as grandes partes em que se divide o corpo humano. Claro, en anatomía se divide en partes cada vez menores, mas isso escapa da finalidade agora. Não sei se aí você tem o slide 1. Isso, estamos com o slide 1, a amostra. Perfeito. Então você vê, nesse slide 1, na parte da direita, está visto de frente e de trás, que é antero-posterior, as duas vistas, onde dá para ver o corpo inteiro, dá para ver a parte do tronco, com a cabeça na parte superior e os membros lateralmente, certo? Isso praticamente é o que vai servir para nosso trabalho de esquartejar esse corpo que temos aí na figura. E aí, se você passar para o número 2, o slide seguinte, Sim. certo? Aí nós vamos ver que há diversas formas. Quer dizer, vejam, só para ter uma ideia de quem está nos escutando e não participa, digamos, da disciplina, do nosso trabalho. Os índios, os povos pré-históricos da América, eles usavam já o esquartejamento, que era um esquartejamento ritual, religioso, quer dizer, não era criminal. Né? Naquela época, na época dos astecas, dos maias, dos incas, não eram criminais, era ritual religioso, certo? E muitas vezes a pessoa nessa época se oferecia, quer dizer, não era capturado na marra como é feito em um crime atual, ele se oferecia porque com isso ele julgava que seria promovido dentro da tribo pelo bem que teria feito, se oferecendo a morrer pelos copartícipes da tribo. E aí os sacerdotes, aproveitando desse desejo da vítima se tornar vítima, eles simplesmente o matavam e aí, de alguma forma, o esquartejavam. Dependendo do ritual que fosse e para que fosse, é que ele seria esquartejado
de uma forma parcial ou total, dependendo dos interesses do caso. E se você puder passar para o número 3. Sim. Então, no número 3, nós temos figuras pré-históricas, são figuras pré-colombinas e algumas já pós-colombinas, depois de Colombo, onde se mostra na primeira esquerda diretamente o esquartejamento total do indivíduo no templo e dando a ideia de o sangue escorrer e tal. À direita, nesse mesmo slide, à direita está o ponto alto, digamos, do esquartejamento, que seria a retirada do coração, porque o coração seria a sede da vida, o local em que residiria a vida do indivíduo. Então, ele era, e com ele vivo, abriam o tórax com facas feitas de pedra, aliás, nem pedra, mas facas, abriam o tórax e retiravam o coração, pulsando ainda, e esse coração era ofertado aos deuses para os fins a que se dedicava o sacrifício. Esse seria um esquartejamento religioso. Mas aí não tem nada de criminal. Isso seria apenas um problema de hábitos, de costumes religiosos do povo pré-colombino, a pré-história da América. Da América do Norte, porque aí tem o México, a parte da América Central e América do Sul. Muito bem. Com a chegada dos espanhóis, que são os primeiros que chegaram na região, quer dizer, a invasão espanhola, ela trouxe uma série de comportamentos que levaram uma coisa que era ritualística, religiosa, para uma ritualística punitiva, certo? Então, o esquartejamento passava a ser uma obra, uma finalidade estritamente de castigo. E aí vocês têm que essa imposição penal dos colonizadores, ela podia ser executada de duas formas. Ou com o indivíduo vivo sendo esquartejado, ou com o indivíduo já morto por qualquer outro método, por exemplo, enforcado, o que for, e aí feito o esquartejamento a posteriori, com o indivíduo já falecido. E neste slide, que seria o de número 4, certo? À esquerda, vocês têm um esquartejamento como era feito pelos espanhóis. É uma imagem de um manuscrito da época em que Tupac Amaru II, que era um dos chefes peruanos, ele foi esquartejado traccionando os seus membros, certo? Então, simplesmente arrancavam os membros do indivíduo usando 4 cavalos que puxassem em sentido contrário, lógico. E esse era uma punição. Aí o rei delegava no vice-rei
e o vice-rei nos governadores das diferentes regiões, e essa era uma punição definitiva, certo? E, eventualmente, este caso em particular foi um caso muito, por isso que foi registrado, digamos, por desenhistas, porque o indivíduo era muito forte. Ele basicamente era um mineiro não das Minas Gerais, mas um mineiro da mineração de prata, certo? A mineração de prata era feita de uma forma que não é interessante aqui falar, mas o mineiro trabalhava dentro de tubos, quer dizer, a mina não era uma cavidade grande, era um tubo, basicamente. O sujeito deslizava e ia tirando o minério das paredes desse tubo. Muito bem. Como este indivíduo que foi morto, ele era muito forte e ele tinha uma pregação muito intensa contra os espanhóis, quer dizer, contra os colonizadores. Para ele pouco importava se fossem espanhóis ou de onde, mas eram pessoas que estavam tirando os bens deles. Era um minério que era deles, era o ouro, a prata, o que fossem, que era deles. Então, este Tupac, ele criou uma revolta. Ele e a mulher dele foram pregando e com isso foram arrebanhando elementos e chegaram a formar um mini exército de 60.000 pessoas, que era o exército. Muito bem, os espanhóis, com armas muito melhores, estratégias melhores, táticas militares e números grandes, diretamente pegaram e foram dizimando, quebrando. E aí pegaram a mulher de Tupac Amaru II e a ele e os mataram aos dois, esquartejados. A mulher, antes disso, porque ela era muito faladeira, cortaram a língua dele. E depois cortaram a cabeça e esquartejaram. E a este aqui, como era muito forte, o problema foi conseguir arrancar os membros, porque ele tinha tanta força que puxava mais que os cavalos. Aí tiveram que, como não conseguiam, tentar decapitá-lo e traccioná-lo simultaneamente. Bom, no Brasil, meros aprendizes dos espanhóis, eles fizeram com Tiradentes a mesma coisa. Só que com Tiradentes aqui no Brasil, e aí tem o quadro pintado por Luiz Américo, que está à direita, eles diretamente o julgaram, tá? Enforcaram e depois, o que seria o centro do Rio de hoje, do Rio de Janeiro, o enforcaram e depois o esquartejaram, fazendo com que fragmentos do corpo fossem distribuídos e expostos em várias regiões do caminho das Minas, entre Ouro Preto e Rio de Janeiro, certo? E aí, então, eles deixaram fragmentos do corpo, os quartos, que seriam, teoricamente, aí. Então, este aqui são casos judiciais de morte e por esquartejamento e de esquartejamento pós-mortem, certo? Muito bem. Agora, na realidade, na prática, é muito mais complicado
porque isso era uma coisa que tinha o respaldo, digamos, das autoridades, que era o que dava o sustentáculo para poder fazer a operação. Em alguns lugares, em outros países, isto também existe. Nos países islâmicos, que é uma população extremamente extensa, nos países islâmicos existe uma legislação que é feita com base no Alcorão, que seria o livro sagrado que é utilizado pelos maometanos, e aí algumas penas são penas de castigos corporais, tipo açoites, e as mais graves, que podem ir desde retaliação parcial até morte, usam a legislação. Essa legislação se chama Sharia. A Sharia é a legislação, seria o Código Penal nosso, seria a Sharia islâmica. E aí, por exemplo, no slide que deve estar na tela, vocês têm a amputação da mão. O ladrão, quando acabaram todas as possibilidades de apelação e ele é condenado mesmo, quem roubou tem a mão amputada. Essa mão pode ser amputada na faca, certo? Como está mostrado aí. Normalmente, o algoz lê na Sharia o que seria o capítulo, certo, do código, que determina que essa é a punição, e aí amputa. Mas a coisa é tão comum, isso não quer dizer que os árabes sejam todos ladrões, mas a coisa é tão comum que vocês veem no slide seguinte que já existe uma máquina para fazer a amputação da mão na máquina. Diretamente, a máquina é uma espécie de uma guilhotina. Essa guilhotina amputa a mão e em seguida essa mão, esse coto de amputação, ele é mergulhado em iodo para desinfectar e liberou. Então isso você vê que não é só, isso até hoje existe assim, porque não podemos esquecer que o Alcorão, que seria o livro de onde sai essa legislação da Sharia, é um livro que tem uns 1400 anos de antiguidade, 1400 e quebrados de antiguidade. Então, os costumes da época eram muito assim violentos e sem muito cuidado. Muito bem. Aí, depois que nós vimos, então, o esquartejamento ritualístico e o esquartejamento judicial, teremos o que interessa para vocês, que se relaciona de certa forma com o caso, o esquartejamento criminoso. E vejam bem, o homicida, um dos problemas que tem para não ser capturado facilmente é diretamente diminuir o volume do cadáver. Diminuir o volume porque sair com um peso morto de 1,70 m carregado no ombro não é tão fácil. Então, por isso, existem alguns casos nos quais há esquartejamento. No primeiro slide que o nosso diretor está projetando,
Você tem um caso de esquartejamento que é famoso aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em que a vítima é seccionada aproveitando a facilidade das articulações, quer dizer, cotovelo, ombro, certo? Joelho, tornozelo, bacia, quer dizer, e aí, logicamente, o corpo, e ainda depois um corte transversal no abdômen, esse corte transversal no abdômen é para diminuir o tamanho do tronco, que seria a parte mais volumosa do caso. Esse é um caso antigo, mais ou menos do ano 40 aqui em São Paulo. Muito bem. No seguinte slide, após esse, que seria, conseguiu? Esse segundo é um esquartejamento também criminoso, mas, por incrível que pareça, feito por um médico. Feito por um médico que hoje em dia está preso em São Paulo. É interessante porque ele, cirurgicamente, ele era cirurgião plástico, e cirurgicamente ele retirou massas musculares, ao invés de tirar segmentos, por exemplo, o braço, o antebraço, a perna. Não, ele simplesmente tirou as massas musculares que eram mais fáceis de eliminar e ele descarnou, por assim dizer, descarnou o corpo, e aí ele foi, esta moça, a vítima, era namorada dele, tinha sido namorada dele, e ele decidiu dar um fora nela, um fora definitivo. Certo? Complicou aí esse fora aí, não foi, Jorge? Sim, um fora e tanto, né? Então você vê uma coisa que inclusive partes da recomposição utilizam instrumentos cirúrgicos. À esquerda a gente vê uma pinça de Kocher, que é uma pinça cirúrgica, hemostática, que se utiliza em cirurgias. Então, este é outro tipo de esquartejamento, quando o sujeito, o homicida, é cirurgião ou tem prática de alguma forma. Então, logicamente, isso leva a várias conjecturas, e o nosso mestre vai mostrar um slide em que muitas vezes o esquartejamento ele não se leva a esquartejamento no sentido estricto de cortar em quartos, separar segmentos, e separar partes. O sujeito tem um objetivo vinculado a partes do corpo, e então ele vai deixar em algumas partes assinaturas, a gente chama de assinaturas entre aspas, lógico, que são cortes ou traçados ou lesões, como que indicando que essa parte é que se quer mostrar. Então aqui vocês têm nádegas à esquerda, com o X, que seria a assinatura, e uma mama à direita, para mostrar que o sujeito extraiu somente a mama da vítima. Muito bem. Agora, estes são casos que vocês podem encontrar com a pessoa diretamente capturada por el homicida, quer seja no consultório, no caso médico, ou num quarto de hotel, onde for, e foi retirado o material. Mas, às vezes, a gente tem também
situações que ocorrem fora, digamos, do padrão urbano para passar a um padrão carcerário, em que o esquartejamento é feito, criminoso sempre, é feito dentro do presídio, dentro do cárcere. No seguinte slide, tem um caso, normalmente nos presídios, o pessoal que está recolhido por crimes de abuso sexual, normalmente se for com crianças, então ele vai ter um tratamento bastante punitivo pelos próprios colegas de cela, os próprios colegas que estão com ele na cela. Então, aqui vocês têm um caso de um sujeito nessas condições, em que dentro da cadeia, dentro da própria cela, os colegas de cela conseguiram matá-lo e extrair o pênis, certo? Esquartejá-lo parcialmente, foram matá-lo. E no seguinte tem... Inclusive, eu acho que, Jorge, essa é um dos achados mais comuns para a perícia. Eu já fui fazer perícia no sistema prisional, né, e também no locais de reeducação, né, que são as unidades prisionais para os menores. Eles têm rixas entre eles, têm grupos, né, que em alguns momentos a tensão aumenta e eles tentam pegar ou atacar um ao outro. E nesse momento de conflito eu já fui para uma situação aqui na unidade socioeducativa, né, que é o sistema prisional para as pessoas, para os de menores, em que haviam 6 corpos. E desses 6 corpos aí a gente teve decapitação, nós tivemos retirada de mãos, né, nós tivemos corpos carbonizados, corpos cozinhados, porque eles ficaram dentro dos alojamentos e aí colocaram os colchões com fogo na porta e próximo da janela, então aqueceu ao ponto que eles correram para um local onde fica um chuveiro, mas mesmo ali a água superaqueceu e eles estavam cozinhados. Na verdade, é uma realidade bastante cruenta aí, né, para quem está acompanhando. E quando a gente sabe, tem notícias que há uma rebelião, seja no presídio, né, seja nas unidades socioeducativas aí para os infratores, os menores infratores, a gente já sabe que há grande chance de acontecer isso, né, de esquartejamento, de retirada de partes, né, às vezes pendura o corpo de cabeça para baixo, sem a cabeça. É um cenário realmente bastante complicado, e aí é onde entra a questão aí da medicina legal, de conseguir fazer essa identificação. E engraçado que na literatura já traz alguns traços, como você colocou aí, né? Quando um estuprador vai preso, alguém que matou uma criança e tal, em geral eles não podem nem ir para o meio, já é como regra entre eles, né? entre os agentes, né? A polícia penal, que agora vamos colocar assim, né? Que é a nova denominação deles, não misturá-los, não dizer, inclusive, qual é a pena dele, porque já sabe que para aquela pessoa... seguro. Isso, não vai ser nada seguro para ele, né? Eles colocam numa parte que se chama o seguro. Sim, da prisão. Isso, para que eles passem, ou eles fiquem lá, né? Ou eles fiquem pelo menos uma grande parte do tempo lá e tentem, em alguns momentos, ter algumas atividades em comuns para conseguir se socializar com os demais. Mas, de fato, embora a gente acredite que no sistema prisional, né, estejam pessoas, né, que cometeram seus erros, suas falhas, estão cumprindo suas penas, eles também têm uma própria legislação. E quando a gente vai para a cena, a gente também encontra falta de mão, língua cortada, olho furado, né? São indicativos, não é isso? E muitas vezes essas lesões são indicativas do que era acusado. Por exemplo, se ele transmitia mensagens, corta a língua porque ele era falador, certo? Se ele era espião, arranca os olhos porque ele com os olhos espiava. E assim por diante. Tem a gente que lida com isso
tem esse tipo de coisas. Agora, outras vezes, aí temos, vamos passar para o slide seguinte, e temos um caso de esquartejamento em que havia um problema e aí se partiu, o agressor partiu para a emasculação, arrancando pênis, testículos, quer dizer, toda a genitália da vítima. Uma forma bastante significativa, muito ampla. Logicamente que, além disso, isto geralmente era feito a posteriori da morte, porque, logicamente, ninguém vai ficar em exposição esperando que o retalhe. Então, mata primeiro e depois arranca aquela parte que é mais significativa para o que ele pretende, certo? E aqui nós temos diversas situações possíveis nos esquartejamentos criminosos, mas algumas coisas são interessantes. Por exemplo, vai para o slide seguinte. O slide, você quer o slide 12 ou 13? E o 13. 13, ok. Certo? No 13, vocês vão ter uma decapitação. Isto é de Brasília. Em Brasília acontece isso também. E nem se decapita todo mundo, mas, em todo caso, essa é uma decapitação de uma moça e vocês veem que foi uma decapitação por esgorjamento pela parte frontal. E a faca passou ao nível da laringe, tanto é que vocês veem aí as estruturas laríngeas circundadas para mostrar que entrou, que o corte foi frontal, porque poderia ser também nucal, que é mais raro. E outra coisa que, quando o esquartejador é habilidoso e prevê o futuro, aí vocês têm o slide seguinte, 14, certo? Em que o homicida fez o esquartejamento e retirou as polpas digitais para dificultar a identificação, porque, logicamente, sem as polpas digitais é muito mais difícil encontrar quem era a vítima e, logicamente, indo de ré, encontrar quem foi o victimário. Mas essa é uma estratégia que se utiliza e, em alguns lugares, e quando os cadáveres são muitos, vocês podem ver situações como estas, é o número 15, certo? Em que faz o homicídio de duas pessoas, faz o esquartejamento, mas retira as mãos, retira as cabeças. Então, os corpos ficam, os troncos ficam no que se chama meia cova, não? Ou cova rasa. A meia cova, quer dizer, uma cova deveria ter 7 pés de fundura, de profundidade. A meia cova é, quando muito, 30, é mais superficial. E aí, a forma de não conseguir identificar é justamente com base na falta das mãos e na falta dos crânios, das cabeças. É uma forma também do esquartejamento criminoso. Normalmente, para conseguir fazer um esquartejamento desse tipo, tem situações complexas. Nós falávamos de médicos fazendo esquartejamentos, mas em São Paulo houve um caso
relativamente recente de um industrial de gêneros alimentícios que foi morto pela mulher, pela esposa. E depois ela era enfermeira. Não atuava, não estava trabalhando como tal, mas, digamos, tinha formação de enfermagem. Então, ela o matou com um tiro no crânio e depois, aqui, se você passar o de número 17, certo? Ela deu primeiro um tiro no crânio, na têmpora esquerda, e depois, dentro do apartamento, o seccionou, certo? Aproveitando a habilidade como enfermeira que tinha, seccionando a nível dos joelhos, seccionando transversalmente o tronco no abdômen, para facilitar. E aí, diretamente, ela foi descoberta porque as câmeras do prédio de apartamentos verificaram. Aí você teria que voltar para o número 16, o anterior. E as câmeras viram o sumiço do marido e ela partindo do apartamento com 3 malas, nas quais tinha guardado as partes do corpo, certo? E a partir daí, ela foi descoberta. Isso já é direito penal, é outra história, certo? verdade. Mas só para entender casos, e esse é um caso relativamente recente, certo? Sim. Normalmente, para proceder ao esquartejamento, é necessário um instrumental, porque, logicamente, não é no sopro que se faz isso. Tem que haver alguma forma. E, normalmente, caboclo, que não tem tantos recursos, utiliza um facão. Aqui a gente fala muito faca peixeira. Aqui no Bom, a Nordeste. peixeira é menor, Isso, é menor. dá mais trabalho para esquartejar. Este aqui é maior já, no golpe, no impacto, certo? E quando há condições, se utiliza serrote, pode ser o arco de serra, que é o que está à direita, ou serrote normal de marceneiro, certo? Porque é a forma mais fácil de cortar ossos, é serrando. E hoje em dia já se utiliza a motosserra. A motosserra diretamente. Existe em um estado aqui do Brasil um distinto ex-deputado estadual, aliás federal, que ele, mas a família dele, mataram, tanto é, e esquartejaram várias pessoas, tanto é que o governo teve que construir um presídio só para ele e a família, porque eram tantos que não dava para inseri-los em outros presídios. Fizeram um presídio só para eles. E ele usava a motosserra. Geralmente ele pegava as vítimas, os colocava, os amarrava em algum lugar em que tivesse árvores, os amarrava em posição de cruz de Santo André, quer dizer, com braços esticados, pernas esticadas, e aí ia conversando com o sujeito, dizendo-lhe por que estava fazendo isso, e diretamente cortava uma perna, cortava outra perna, e aí aos poucos o sujeito desangrava, porque logicamente ele estava vivo. Ao cortar membros,
corta artérias importantes, e aí, com isso, ele limpava os cadáveres, se desfazia dos cadáveres, certo? Ô Jorge, eu como um perito, eu preciso, tipo, muitas vezes ter uma informação, né? Por exemplo, o que é mais perceptível em que parte do corpo esquartejado é mais perceptível a marcas do instrumento? Seria nos tecidos, como o tecido muscular, a pele, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, né? Isso em uma morte recente e no caso de ossadas. Como é que funciona? É possível ter as marcas dos instrumentos? Fala um pouquinho sobre isso aí. Sim, veja bem. Nas ossadas é o mais fácil, porque normalmente nas ossadas, como a segmentação é feita com serra, serrote ou algo semelhante, o corte do serrote, o corte da serra, o corte do arco de serra é produzido pelo vai e vem da lâmina, certo? Que vai fazer o corte. Então isso deixa no osso umas marcas que são características, certo? Quando a pessoa testa um lugar, testa outro, a gente pode saber até o instrumento pela largura do corte. Quer dizer, quando não é um corte completo, tentou aqui, não deu, vai para outro, naquela parte em que ele tentou, fica a largura da lâmina, da lâmina do serrote, quer dizer, da lâmina mais a trava, quer dizer, o desencontro dos dentes que dão a largura do corte. Então isso facilita. Agora, em outras partes do corpo, quando o cadáver é recente, o que a gente chama de cadáver fresco, fresco no sentido de com pouco tempo de morto, é fácil de reconhecer, digamos, a agudeza do gume do instrumento. Se for uma faca, ninguém corta com gilete nem com navalha. Quer dizer, com navalha você pode degolar alguém e esgorjar alguém, mas para segmentos de corpo você tem que trabalhar com faca. Faca de preferência do que a gente chama de cabo branco, que são aquelas facas, digamos, profissionais, certo? E que tem uma lâmina de mais ou menos 30 centímetros, que dá para um bom percurso. Se não, não dá. Então, se houve segmentação do corpo, as massas musculares geralmente deixam. Agora, se você corta de uma vez ou por vários cortes, aí você vê se o instrumento foi um instrumento bom que me refiro que com um ou dois cortes separa a massa muscular, ou então, se for uma faca menor, precisa fazer vários cortes para ir circundando, digamos, o osso até expô-lo para serrá-lo depois. Entendi. Pessoal, eu vou falar aqui a palavra-chave, tá? Então, após o término da nossa live aqui, o Jorge deu uma verdadeira aula aqui de medicina legal, né, trazendo essas riquezas de detalhes aí. A palavra-chave é esquartejamento, tá? Não poderia ser uma palavra diferente para um tema tão importante e relevante dentro da perícia, dentro da medicina legal, que se contextualiza, né, nesse caso aí dos canibais de Pernambuco, que era uma das consequências, né, da morte e dos assassinatos que eles cometiam. Tá bom? Então, a palavra-chave é esquartejamento. Assim que a live for finalizada, eu vou liberar o link para ser preenchido o formulário. Pelo horário, estamos em cima.
Isso, já estamos na nossa hora aqui. Eu quero agradecer demais a presença e a participação, a disponibilidade, o bom humor, o carisma aí do Jorge, que traz essa experiência aqui, abrindo o livro aqui, né? Praticamente, parece que ele estava abrindo o livro aqui e folheando, dizendo assim, olha, isso aqui, ó, vou dizer essa lição aqui para vocês agora isso daqui, né? Então é muito bom a gente ver essa fluidez no conteúdo, na disponibilidade, no falar, no conversar. E isso são poucos profissionais que têm isso, né? E ele, com essa vasta experiência, tanto como profissional, né, médico legista, como professor, né, tem essa facilidade aí, esse jeito de ir contando a narrativa dos fatos aí atrelados a esse quesito do esquartejamento. Então, eu quero agradecer aí, deixar para que o Jorge possa fazer as considerações, se despedir do pessoal, né? Após ele fazer isso daí, eu vou conversar com vocês sobre aí, né, esse projeto do Seja um Apoiador, do meu segundo livro, que fala sobre, é uma ficção, Jorge, um livro de ficção baseado nesse caso dos canibais, onde eu tento trazer uma linguagem para o pessoal que está começando, ou até mesmo aquele que já tem um embasamento, né, a partir de uma história de ficção, e eu trago tópicos reais, tópicos da medicina legal de forma real, da criminalística, né, da perícia criminal, de várias áreas, para que as pessoas tenham uma quebra nessa barreira. Às vezes, olha, a gente vai ter aqui livros excelentes, né? Hoje a gente está com o Jorge aqui, mas a gente já teve, né, outros colegas também, o Reginaldo Franklin, né? Tem um livro aí de medicina forense, né? A gente teve vários outros profissionais excelentes, gabaritados, conversando aqui um pouquinho sobre a sua experiência, né, conosco, aí o Maltos também, outro legista renomado, a Priscila lá de Goiás, né? Então vocês vão tendo aí acesso, né, a excelentes profissionais que estão falando um pouquinho aí, né, do dia a dia dele. Porém, os livros técnicos, às vezes eles trazem em alguns pontos uma linguagem um pouco mais rebuscada e o pessoal, Jorge, que me segue, às vezes eles têm um pouquinho de dificuldade de entender. Então, livros como o meu primeiro livro, que foi o caso do marchante suicida, também baseado em casos reais, ele vai trazer, né, informações, muitas vezes ilustrações aqui para mostrar e falar tecnicamente de algumas coisas que, né, arma raspada, né, desenho esquemático de imóveis, tudo isso a gente faz na vida real, né? Só que agora num formato de linguagem aí mais tranquila, mais sossegada. Então, Jorge, pode falar com o pessoal aí, nós estamos agora 1.800 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo, tá? E quer escutar você aí. Bom, a estas alturas eu tenho só que duas coisas. Primeiro, agradecer ao colega, o Carlos Henrique, pelo convite, pela palestra, quer dizer, a interlocução que ajuda muito, e isso, agradecer e ficar à disposição quando quiser, necessitar, conta com a gente, que eu estou aposentado já, e então sempre tenho algum tempinho livre para uma live sem problema. Isso, de um lado, é o agradecimento. E esperar que os colegas tenham se interessado e tenham aproveitado alguma coisa, que sempre algo resta, algo sedimenta, e terão para trabalhar, porque certamente quem se for legista e quem for perito criminal, certamente terá algum esquartejamento pela frente. Podem crer, porque isto já não é uma coisa excepcional, é uma coisa relativamente comum. Muito obrigado e contem com a gente. Certo. Só trazendo um feedback do pessoal, tá, Jorge? Tem muita gente aqui, ó,
Bibi Bittencourt, maravilhoso. Rosa, apaixonada pela aula do Jorge. Excelente trabalho, fantástico, né? Todo mundo aqui mandando vários elogios. São uma lista gigantesca de pessoas aqui mandando mensagem a todo momento, dizendo que essa live, essa aula foi sensacional, né? Esse encontro foi muito bom. E perguntando até sobre como, sei lá, saber um pouco mais do seu trabalho. Eu postei hoje um livro, pessoal, uma arte no feed do meu Instagram, e lá tem os dois livros do Jorge, né? O Esquartejamento e na versão em espanhol também, excelente, é um trabalho renovado dele, né? Com muito mais detalhes, muito mais aprofundamento. Então, se vocês tiverem interesse, vai lá, vocês vão conseguir visualizar bem, né, o livro, basta procurar pelo título, vocês vão encontrar e ter acesso a ele. E Jorge, não sei se você me permite aqui, ou se você quiser falar um pouquinho sobre o seu novo trabalho, seu filhote aí, né? Não sei se era para falar agora ou se é melhor deixar em um momento mais oportuno, ou se você já quer deixar um pouquinho aí o gostinho na boca do pessoal aí, pode falar. Bom, é que nós estamos encerrando agora um novo livro que já está na fase final. Esta semana próxima deve ir para a gráfica e aí demora uns 2 meses até sair, e vai sair como e-book, como livro eletrônico, sobre suicídio. Suicídio, aí começando também na pré-história até o momento atual, e aí sim é que a gente pode ver, digamos, o geométrico do crescimento desse tipo de morte. Excelente. Então, isso aí é um... Só para ter uma ideia, nós estamos no Brasil com um suicídio a cada 45 minutos. A cada 45 minutos há um suicídio. Então, não é uma coisa desprezível, é uma coisa que vale a pena. Mas isso ainda vai demorar um par de meses para aparecer. Mas quando aparecer, eu te aviso. Excelente. Pode me avisar, Jorge. Eu vou botar lá nas minhas redes sociais para divulgar um pouco do seu trabalho. Ele é muito bom, e para quem gosta da área da perícia, essa é uma temática que sempre está muito atual, né? E eu particularmente não me recordo de ter visto nenhum livro da área com um aspecto forense direcionado para essa problemática que agora com essa pandemia aumentou assustadoramente e como bem colocado aí por Jorge, está em uma escala geométrica, em uma progressão geométrica, infelizmente por N fatores, não é um único fator, são multifatoriais, né? E isso é uma coisa muito importante para que você possa entender o todo, né? Através de um cara que vai trazer um aspecto técnico, né, sobre todos esses achados. Ok. É isso. Conta com a gente. Então, muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente agora. São quase 1.700 pessoas, né? Eles agora estão esperando, aguardando aí a palavra-chave, o formulário para inserir a palavra-chave. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem interesse em ser um apoiador, vai lá no link, vai estar uma descrição completa, vai poder estar o seu nome completo, seu @ do Instagram, uma fotografia sua e dependendo também, vocês podem receber prêmios. Amanhã eu mostro os troféus aí que estão nos livros, tá? Desde o primeiro, quem já leu aí, já teve a oportunidade de ler O Caso do Marchante Suicida, eu vou trazer o troféu desse livro aqui para vocês verem. Ficou fantástico, ficou muito bom, tá? Então é isso, conto com vocês amanhã às 20 horas, horário de Brasília, com o Anderson Morales, o Mac, um dos peritos mais nerd. Não sei se eu vou chamar Dick, né? Ou o que é que eu vou chamar com ele? Amanhã eu vou descobrir. Ele vai falar aqui de outros serial killer canibais que existiram tanto no Brasil quanto fora. O cara gosta muito de literatura e a gente vai falar bastante sobre isso amanhã. E na quinta-feira, para fechar com chave de ouro, também o Leonardo Faria vai falar sobre esses aspectos da psicologia forense. Então, aguardo vocês amanhã. Muito obrigado, Jorge. Fica com Deus, cara. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.